a segunda parte do vídeo sobre Revolução Russa. Bom, houve uma revolta em 1905. Na verdade, em 1904, com a disputa por territórios na China, o governo russo entrou em guerra contra o governo japonês. Era um governo completamente despreparado, era o equipamento obsoleto, e foram derrotados pelos japoneses em 1905. E acabaram perdendo territórios e influência na área banhada pelo Pacífico. A derrota acabou agravando as dificuldades econômicas e a insatisfação popular. E o czar viu o regime czarista melhor, né? Foi abalado por uma série de revoltas sociais, das quais os líderes socialistas participavam ativamente. Greves, protestos ocorreram em diversas partes do país. A insatisfação era imensa, de operários, de camponeses, de soldados, de marinheiros. Houve o episódio do encoraçado Potemkin, tem um filme muito interessante. E surgiram então os primeiros sovietes. O que eram os sovietes? Sovietes significa conselhos. Então esses primeiros sovietes eram os conselhos de operários. Bom, Nicolau II, o czar, ele acena com o fim do regime absolutista e com uma possível melhoria, então, das condições de vida dos trabalhadores. Prometendo realizar essas importantes reformas, há uma convocação, a convocação da Duma, que era uma espécie de parlamento. Essa convocação, ou seja, haveria uma eleição e a Duma iria elaborar uma constituição para a Rússia. Os grupos políticos reformistas ficaram satisfeitos com as promessas. A Duma continuaria a ser dominada por industriais, proprietários, daria uma certa tranquilidade, já que os reformistas tinham medo de uma revolta mais radical, que os operários, né, tomassem o poder, melhor dizendo, né? Então, isso aí passaria do absolutismo, ainda continuando com a elite russa, né? O poder. Pois bem, em 1905 houve uma revolta, né? E, como já disse, do encoraçado, e os bolcheviques acabaram ficando isolados politicamente. Mas aos poucos eles começam a se reorganizar. Em 1907, ou seja, depois de controlar a revolta lá de 1905, o governo conseguiu fortalecer-se e a partir de 1907, com empréstimo obtido no exterior e com o final da guerra, começa a reprimir as revoltas e a dissolver os sovietes. Ou seja, aquela esperança das dumas de uma melhor condição de vida acaba indo por água abaixo já em 1907 com a dissolução desses sovietes. Os líderes foram perseguidos e a Duma então perdeu seus poderes efetivos propriamente dito. No entanto, isso acaba agravando a tensão social e as promessas não sendo cumpridas, as rebeliões e as greves começam a ocorrer em diferentes, se alastram, né? Começam a ocorrer em diferentes regiões do Império Russo. Em 1914, a Rússia acaba se envolvendo na Primeira Guerra Mundial.
e o governo mobilizou cerca de 13 milhões de soldados. Entretanto, já desde a guerra lá com o Japão, já comentei, era um exército ultrapassado. Mesmo com uma certa modernização, em 1907, ainda continuava sendo bastante retrógrado, bastante atrasado em relação às forças que estavam em embate na Primeira Guerra Mundial. Bom, mais de 3 milhões de soldados morreram e outros 2 milhões ficaram feridos. A opinião pública manifestava-se com protestos, com passeatas, acreditando que o grande culpado, portanto, era o governo do czar. É aquele negócio, né? Já que era centralizado, né, o poder, então as críticas também só iriam naquele sentido. Bom, esses 2 vídeos foram só para mostrar um cenário anterior à Revolução e complementar ao link que eu já havia postado semana passada. Um abraço.